Dá para lucrar no mercado financeiro de forma automática com robôs? Sim. A gente nesse vídeo eu vou debater um pouco mais sobre esse assunto. Vou te mostrar como está o nosso robô, que eu venho mostrando para vocês, e também tirar algumas dúvidas que chegam até mim. Então vamos lá. Tecazão, dá para de fato lucrar no mercado financeiro? Sim. A resposta é sim. É fácil? Na verdade é até fácil. Difícil a gente controlar nós mesmos, né? Então, o ponto aí é a ganância. Ou ganância ou falta de conhecimento. Então, você normalmente perde ou por falta do conhecimento, porque você ainda não sabe operar, enfim. E para quem já sabe lucrar no mercado financeiro, perde por causa de ganância. Normalmente é isso. Não tem muito divergência. Então, normalmente são esses dois pontos. Então, uma solução para isso, tanto para quem não tem conhecimento, como para quem também tem ganância, não sabe controlar o emocional, é robô. Só que vamos lá. Hoje um robô, tem muita gente vendendo a R$100, 200, 5, 10 mil reais. Mas, de fato, para você saber se o robô é bom ou não, você precisa de histórico. Então, você tem que ter histórico. E normalmente as pessoas não mostram históricos de robô, só dizem que é bom. Número 2, o robô ele é bom porque ele sana ali o problema que é emocional, porque ele não tem emocional, então ele executa a estratégia que foi passada para ele. Então, se eu tenho uma estratégia que ela é lucrativa, mas digamos que eu não tenho emocional, que eu tenho ganância, o que é que eu faço? Coloca essa estratégia dentro de um robô. Então, ele vai operar ali sem eu estar nem precisando olhar. Então, essa é a vantagem, ele não tem emocional. Então, ele segue a gestão que você colocar. Se você colocar uma meta de 2% ao dia, de 1% ao dia, ele vai bater essa meta, ou de stop, e aí ele não fica nessa de, eu vou tentar mais ou não. Ele segue e arrisca o que foi determinado para ele. Então, isso é a vantagem do robô. Só que hoje é muito difícil você ter um robô de fato lucrativo. A maioria dos robôs são do tipo grid. Grid é aquele que opera infinitamente contra quando o preço está indo. Ele é lucrativo porque quando ele pega uns momentos bons, ele não tem stop, então ele lucra bastante. Mas depois que o preço pega uma tendência, ele vai sempre batendo contra e normalmente tende a quebrar. Então, assim, hoje é muito difícil você ter um robô que ele seja lucrativo e não seja um grid. Grid que é, como eu falei anteriormente, que opera contra. Então, assim, cara, hoje, como é o nosso robô? Nosso robô hoje é um robô scalper, que normalmente um robô scalper ele é lucrativo porque ele busca poucos pontos. Então, ele só precisa de uma oscilação do preço para ele entrar e sair. Nosso robô hoje tem stop, ele não tem um stop fixo, mas ele também não é grid de ficar operando contra. O que é que ele faz? Vou dar um resumo aqui bem por cima. Ele tem a primeira operação, que é muito assertiva, chega a ser mais de 90% de assertividade. Lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui o histórico e o que aconteceu recentemente. Ele tem a entrada, e caso o preço vá contra, ele faz uma segunda entrada, e caso o preço vá contra, basicamente ele vai fazer uma proteção, que é um hedge, chamado hedge, que é quando você entra na operação contrária com a mesma posição anterior. Então, se eu estou comprado com um lote, eu vou vender um lote. Então, eu fico travado na operação. E aí, o que é que ele faz? Ele trava essa operação e, dentro da assertividade dele, ele vai novamente operando, lucrando, até que esse lucro corresponda igual ao travamento que ele fez. Digamos que ele esteja flutuando, que é quando o preço está aberto lá, em $100. Então, ele está $100 flutuando, ou seja, negativo, mas que não fechou. Para você ter um lucro ou prejuízo, você tem que fechar a ordem. Então, digamos que ele esteja lá em $100. Então, o que é que acontece? Ele trava essa posição, vai fazendo lucro com o nível de acerto que ele tem, que para acontecer esse travamento é muito difícil, porque ele é muito assertivo, então a gente tem um índice de mais de 90%. Então, por exemplo, acontece isso aí a cada, 3 meses, acontece um hedge. Então, ele já lucrou bastante, quando ele faz um hedge, ele trava e vai voltando a lucrar, quando ele chega igual, então, digamos que ele fez $50 no dia.
Depois ele travou em 100 dólares de flutuante, que seria naquela posição que ficou negativa. Ele vai operando e nesse dia ele fazendo mais 50 dólares, ele com os 50 que ele fez anteriormente, dá 100, ele fecha tudo e termina aquele dia no 0 a 0. Então, basicamente, essa é a ideia do operacional. Lógico que tem diversos indicadores para dar esse nível de acerto, essa entrada, enfim. Então, só falei por cima a estratégia. Certo? A gente tem diversos históricos. O que eu mostrei para vocês é um histórico de 6 meses. Nesses 6 meses, a gente chegou a 286%. 286%. E qual foi o máximo que a gente chegou de flutuante, ou seja, de drawdown, que foi essa trava? 15%. Então, até hoje, o nosso histórico mostra que o robô, ele travou no máximo ali em 15%. Então, foi uma posição que ele ficou 15% negativo, mais travada. Ele foi lucrando. Quando ele chegou nesses 15%, ele fechou esse drawdown. E o restante foi só positivo, que aí consta 286. Fechou? Fechou. Beleza. Agora, o que foi que aconteceu com o nosso robô? Então, assim, é lucrativo, dá para a gente lucrar bastante. Por exemplo, uma pessoa que colocou, sei lá, um exemplo, pode ser 1.000 ou 10 mil, mas enfim, digamos que a pessoa colocou 10 mil. A gente lucrou quase 300% em 3 meses. Então, digamos que ela colocou 10 mil e foi só sacando lucro. Quer dizer que ela conseguiu ter 10 mil no robô e já sacou 20 mil. Ou seja, ela já lucrou 100% do capital dela e ainda ela tem 10 mil no robô, que ainda está rentabilizando. Então, dá para lucrar? Com certeza dá. Só que o mercado é de renda variável e também tem erros que podem acontecer. Atualmente, a gente cometeu 2 erros e foram erros humanos, então não foi do robô. Qual foi o erro que aconteceu agora? Olha só para mostrar para vocês, essa conta aí estava com quase 290% de lucro, que é isso que eu estou falando para vocês. Só que o que é que aconteceu? Essa semana, um dos operadores, ou seja, a gente sempre deixa o robô rodando em tela, então a gente faz a gestão de alguns fundos, das pessoas que querem colocar o capital, enfim, lembrando que é renda variável é renda de risco, então você tem que entender, todos os vídeos meus na descrição tem aí, mostrando que CFD pode gerar lucros e prejuízos, porque é um mercado financeiro, é de renda variável. Beleza. O que é que acontece? O robô até hoje, ele no máximo ficou 15% negativo. Então, um robô muito lucrativo. Outra coisa, por ele ser um robô semelhante a um HFT com alta rentabilidade, um grau alto de assertividade, nem toda corretora deixa você entrar. Por quê? Porque se a gente pensa comigo, se eu estou com 10 milhões no robô e eu estou lucrando todo dia, digamos lá 1 a 2%. No final do mês, digamos que eu faça 30%. O mês de dezembro a gente fechou com mais de 30%. Então, digamos que a gente faz 30% de 10 milhões, são 3 milhões. Agora, imagine a corretora perdendo 3 milhões. Porque a maioria das corretoras hoje, elas trabalham com market make, ou seja, fazendo contrapartida. Eu entro contra ela e não necessariamente contra o mercado. Então, tem muita corretora que faz contraparte porque é lucrativo, já que a maioria das pessoas perdem dinheiro. Então, para elas é lucrativo entrar contra. Ah, TK, isso é errado? Não, pessoal. A maioria das corretoras fazem isso para elas lucrar, mas elas seguem a risca. Você que errou. Para você perder dinheiro, é você que erra na operação. Mas isso não quer dizer que elas não possam ser a contraparte. Então, se você compra, ela vende. Digamos que ela vê lá que o cliente é mais perdedor. Então, ela sempre vai, no lugar de pegar a tua ordem e jogar no mercado, ela simplesmente vai fazer o quê? Contraparte. Então, tu compra, ela vende. Por quê? Ela sabe que historicamente tu perde. Então, isso não é errado. Tem muito aqui no Brasil, né? As corretoras do Brasil faz. Então, isso, na verdade, não é um erro, né? Então, se eu sei que você perde, eu prefiro, no lugar de jogar sua posição para o mercado, eu prefiro bater de frente com você. Se você lucrar, eu perco, mas se você perder, eu ganho. Se eu tenho um histórico que você é maior perdedor, então não tem problema. Beleza. Então, quando a gente chega com um robô desse, com um grau alto de assertividade, nem toda corretora quer aceitar. Elas deixam ali, depois elas travam, porque vê que o robô é muito lucrativo e quando você tem uma gestão de milhões, aí ela trava. Então, o que é que a gente faz? A gente tem que tentar fazer parceria com a corretora para que a corretora libere nossa ordem, passando no lugar dela fazer a contraparte, ela jogar nossa ordem direto ao mercado. E é isso que acontece, né?
Hoje a gente trabalha com uma corretora muito boa, é uma corretora bem interessante, bem segura, né? Hoje a gente tem um histórico bem legal, nunca travou saque, já saquei uma grana legal dela, nunca tive problema. Hoje a gente está operando na 4XC. E beleza. Só que o que acontece? Não só eu tenho acesso à tela onde fica o robô, porque a gente tem que instalar o robô em uma tela e nessa tela ela replica para todas as outras, que aí seria a gestão. Então, digamos que a gente tem diversos investidores e cada investidor colocou um valor que no total soma 1 milhão. Eu não preciso ter um computador em cada tela, eu tenho um computador central que tem esse robô que se chama Copy Trading e ele espelha as mesmas operações em todas as outras contas. Fechou? Fechou. Só que o que é que acontece? O robô, ele abriu 2 operações na compra e 2 operações de venda, que foi aquilo que eu falei para vocês anterior, que é quando ele faz o hedge. A gente já estava com mais de 70% de novembro para cá e ele fez esse hedge. Então, tranquilo, estava 15% de flutuante, a gente já fez 70% de lucro, então, tranquilo, ele estava devolvendo 15% do lucro, tranquilamente, show de bola. Só que o que acontece? Um dos analistas que estava olhando essas operações, ele viu uma operação de uma das telas e nessa operação o robô tinha fechado todas as ordens. Por quê? Quando você liga o robô numa conta de 1 hora, por exemplo, da tarde, liga o robô outro dia, as operações possam ser que não dê iguais. Às vezes ele está entrando antes, às vezes ele está entrando depois. Por quê? Porque depende da leitura que ele está fazendo do mercado, da hora que você instalou e ligou. Então, naquela tela dele, naquela gestão, que são várias gestões, né, vários fundos, tinha tudo desligado, então estava tudo ok. Ia sair uma notícia, então o que é que ele fez? O normal, desligou o robô, para não pegar notícia, porque lá não tinha mais ordens. Só que o robô tinha aberto ordens, que foi essa que eu disse, que ele ficou com 2 compras e 2 vendas, e ele saiu das vendas, que fechou. Só que aí o que é que o robô faz? Ele sai da posição, se o preço ainda continuar indo contra, ele abre de novo uma proteção, certo? Certo, porque se o preço volta, show, se o preço continua caindo, ele está travado de novo, mas fez lucro e depois ele vai voltar a fazer aquilo. Só que, pensa comigo, as ordens ficaram abertas e ele fechou o robô, desligou o robô, certo? Então o robô não vai analisar mais, não vai entrar. Só que ele não se ligou que tinha 2 ordens abertas. E o preço, saiu a notícia, foi contra as ordens. Então a gente tinha 2 compras, não tinha proteção e saiu a notícia, o preço foi indo contra. Então, quando ele percebeu o erro, né, eu também olhei, vi e falei com o pessoal, ele percebeu e travou. Só que, quando ele fez isso, no lugar do nosso 15%, que é nosso drawdown aí normal, que a gente ficaria 15% do robô, esse drawdown subiu muito. Por quê? Por causa desse erro humano. Então, hoje a gente tem um robô muito difícil de você achar no mercado, é um robô altamente lucrativo, mas por causa desse erro de uma pessoa que não prestou atenção, a gente subiu esse drawdown. Pegando o nosso histórico de 6 meses, a gente está no lucro ou no prejuízo? A gente ainda está no lucro. Então, mostrando aqui para você que nosso lucro chegou ali a estar 350%, né? Somando aí esses lucros que ele fez dos últimos dias, tentando recuperar, porém, a gente reduziu o nosso lucro, que estava em 286 fechado, que já era lucro fechado, e a gente está devolvendo uma parte desse lucro aí, e a gente está com um lucro aí mais ou menos líquido de 86%, que ainda já é um lucro muito alto. Então, para quem iniciou no mercado, no início com a gente, e foi fazendo saques, já dobrou o capital, já está com tudo no bolso e ainda tem esses 10 mil ali que está rolando e que a gente vai recuperar. Mas só mostrando e explicando, trazendo uma transparência aqui para vocês de o que aconteceu. Então, o nosso robô ainda está no lucro, pegando todo o histórico. E o que acontece? Algumas pessoas elas não entram com capital logo do início, elas vão mastigando o capital. Qual o problema desse tipo de investimento? Porque quando você vai fazendo aportes, se você bota muito baixo e vai fazendo aportes, isso eu estou dizendo para quem já tem o dinheiro. Digamos que eu já tenho os 10 mil. No lugar de eu colocar logo no início, eu vou colocando de 1.000 em 1.000. Qual o problema disso? Você demora muito a estar no lucro, porque toda vez você está fazendo aporte, então o capital sempre está ficando maior, então o robô está operando dentro daquele capital. Então, quanto mais você aumenta o capital e o robô está operando em cima daquele último capital, sempre você está exposto ao mercado a esses tipos de erro e oscilações.
Já se você tem um capital e coloca logo no início, tudo que está fazendo é lucro, então você pode estar sacando esse lucro ou já distribuindo em outra conta e guardando justamente para uma proteção, se acontecer isso, você poder aportar mais e segurar a margem, enfim. Só que realmente esse erro foi um erro humano, a gente vai recuperar isso aí, vai voltar para o lucro, né? A gente vai buscar isso, mas de fato o robô até hoje, o máximo de exposição foi 15%. Esse drawdown que passou disso foi erro humano e eu expliquei qual foi o erro aqui para vocês, trazendo transparência. Então, sim, dá para lucrar no mercado financeiro, dá para lucrar com robôs, só que tem que ser um bom robô e também tem que ter cuidado com isso. Hoje, eu separei, então tem um celular só para acompanhar um robô, tem o iPad só para acompanhar outro robô e tem o Mac e o computador aqui do lado para acompanhar mais outros 2 robôs. Para quê? Para que eu entenda que se eu for fazer alguma coisa, eu tenho uma conta só para operar, uma conta só para aquilo, para não confundir e cometer esses erros. Então, a gente tem que separar certinho. Então, aconteceu esse erro, a gente recuperando isso, a gente já tomou providências para não acontecer mais, porque tinham 4 robôs, ou seja, 4 gestão de fundo na mesma tela. Então, quando ele olhou para uma que estava fechada e desligou todos e esqueceu disso. Então, é isso, explicando sempre aqui que tiver alguma coisa eu trago para vocês, porque eu quero ser o mais transparente possível e também trazendo esse conteúdo para que te ajude de alguma forma a entender o mercado, a entender os riscos do mercado, entender como lucrar muito e como se proteger. Tá bom? Então, se gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você ainda não tem tanto conhecimento, eu vou deixar um curso completo, gratuito para você aqui no card, aqui no final, beleza? E não esquece do likezão. Tamo junto, forte abraço. E lembrando, na descrição tem o nosso grupo, onde a gente faz sorteios de Pix. Já entra lá para acompanhar. Fechou? Tamo junto, valeu. Fui!